Corinthians e Rosário Central. A Neoquímica Arena vai sacudir para essa decisão das oitavas da Libertadores 2026. E logo de cara caiu uma carta de sacrifício que vai acontecer nesse jogo lá para o segundo tempo. Já vou revelar aqui para vocês. Então fica comigo até o final, que eu não vou falar só isso não. Vou falar tudo o que vai acontecer nesse jogo e quem eu sinceramente estou sentindo que vai vencer e qual o placar, tá bom? Então vamos lá, vamos concentrar as energias. Vamos ver aqui como está a energia para o Corinthians. Sim, você é corintiana, já comenta aqui, vai Corinthians, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui qual é a energia que está vindo para o Corinthians, tá? Então vamos lá. Olha, 2 de copas. 5 de copas. 6 de ouros. Rei de ouros, o carro, fundo do deck, 4 de ouros. Vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha. Então vamos lá. Bom, falando um pouco da energia do Corinthians para esse jogo, né? Eu vejo aqui que tem uma situação, provavelmente lá para o primeiro tempo, né? Onde pode ocorrer um empate, tá? De repente um empate ainda no primeiro tempo. Só que tem uma situação, né, que pode gerar uma certa mágoa, de repente alguma expectativa, algum arrependimento, de repente alguma provocação, alguma coisa pode acontecer que pode trazer uma situação que pode mexer um pouco no sentimental aí dos jogadores. Vocês precisam ficar atentos aí em relação a isso. Ou pode ser, o que me veio aqui também é que como o placar está empatado, né, porque depois do 0-0 que teve aí na Argentina, agora na volta, talvez a expectativa do time é desempatar aí nesse primeiro tempo, e pode ser que eles tenham algum problema nesse sentido. Às vezes um gol que não foi, que não vai ser marcado, no sentido assim, eles fazem o gol e o árbitro fala que foi invalidado, que estava impedido, um exemplo, tá? Então pode ser isso que vai deixar o time um pouco chateado. Só que aí, apesar disso, né, eu vejo aqui uma energia assim de muita ajuda, os jogadores assim muito unidos nesse jogo. Então eu vejo aqui que, apesar dessa situação aqui que pode ocorrer ainda no primeiro tempo, pode ser que o time ele consiga se recuperar rapidamente, né? E aí, mais para o segundo tempo, eu vejo que as coisas melhoram. Eles conseguem ganhar mais estrutura, mais confiança, né, mais estabilidade. Né? Então, eu vejo uma energia de muita determinação mais para o segundo tempo, que aí, com certeza, favorece, né, para conseguir marcar um gol aí, né? E aí eu vejo também que existe essa questão do medo de não conseguir. Então, eles vão conseguir, de fato, transformar isso numa determinação, né? Vai aquela coisa, vai com medo mesmo, né? Então agora vamos ver aqui como que tá a energia para o Rosário Central, tá? Como é que tá a energia aí para eles. Então vamos lá, vamos concentrar as energias, vamos ver aqui como está a energia para o Rosário Central. Vamos lá, vou colocar aqui as cartas, já comento. E você que de repente está precisando de uma orientação aí para sua vida, né? Uma luz, seja na sua vida pessoal, amorosa, profissional, toca aqui no link que eu deixei fixado do WhatsApp para você agendar o seu horário, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui as cartas, já comento. Então vem aqui 8 de copas, As de paus, o sol, As de ouros, 3 de paus. No fundo do deck, 9 de ouros. Deixa eu só tomar aqui uma aguinha. Vamos lá. Então, falando aí do Rosário Central, né? A gente tem uma energia que pode acontecer no primeiro tempo, né? Onde eles abandonam uma possibilidade, ou eles perdem uma chance, ou até mais de uma chance aí de fazer gol. Então, aquela coisa de arriscar mais, só que eles, né, não conseguem. Só que apesar disso, a energia aqui está muito boa, né, para o time, onde eles têm mais clareza, eles conseguem sentir mais o jogo, então eles também
melhoram no segundo tempo, tanto um como o outro melhoram. Só que aí eu vejo aqui, para o segundo tempo, tem mais chances aí do Rosário Central ele concretizar jogadas e inclusive vencer, né? Mas a gente vai ver depois, né, se realmente é isso mesmo. Aí depois eu vejo eles realmente concretizando muitas jogadas assim ensaiadas. Eu vejo uma energia de muita independência para o time. Então pode ser jogadores que tentam se arriscar, jogar, chutar de longe, sabe assim? Então eu vejo eles se arriscando bastante a partir mais do segundo. Eles vão tentar no primeiro tempo, sim, vão perder possibilidades, mas no segundo tempo tem mais chance. Mas vamos ver aí como que vai ficar essa situação agora. Agora, vamos ver aqui aquela situação que eu comentei de sacrifício, que caiu aqui para esse jogo. Então, aqui, a carta do pendurado, né? Então, para o Corinthians, o que vai acontecer? Tem uma situação mais para o segundo tempo, onde de repente um jogador ele se machuca, ou de repente ele tem alguma falta injusta aí, né? E aí, de repente, ele, mesmo que não tenha cartão, de repente ele tenha que sair, é um jogador que estava sendo importante aí para o jogo, então pode ser uma substituição bem estratégica e a torcida, né, vai reclamar muito por conta disso, mas algo vai ser necessário para poupar o jogador. Pode ser, de repente, ele pode se machucar, de repente, durante o jogo, e aí, para evitar, né, de piorar a situação, pode ter essa substituição, né? Então, agora, vamos ver aqui o veredito, né? Quem tem mais chance de vencer, independente de energia, tá? Então, vamos lá, vamos concentrar aqui. Vou colocar aqui as cartas. Vamos ver aqui quem tem mais chances de vencer esse jogo. Depois eu vou dar aqui meu placar, que eu sinceramente acho, tá? Então, vamos lá. Bom, então eu vejo aqui 9 de paus, o diabo, 2 de ouros, cavaleiro de ouros, o louco. Fundo do deck, o imperador. Deixa eu tomar mais uma linha. Bom, então eu vejo aqui que a gente vai ter uma definição mais realmente lá para o segundo tempo. Por quê? Tem uma situação aqui, principalmente em relação ao Corinthians, que pode trazer uma certa resistência, algum padrão, né, que vai se repetir. Então ele precisa ficar muito atento em relação a isso, tá? E aí eu vejo que mais para o segundo tempo as coisas, até de forma mais lenta, começam a acontecer, tá? É uma energia nova aqui, que ninguém está esperando, mas que vai trazer a vitória, né? E aí eu vejo aqui que quem tem mais chances de vencer é o Rosário Central, tá? E aí em questão de placar, eu sinto aqui que vai ser um 2-1 para o Rosário Central. Tá bom, gente? Agora eu quero saber de vocês. Qual que é o placar que vocês sentem que vai ser para esse jogo? Comenta aqui que eu quero saber. Fico com vocês no próximo vídeo, tá bom? Gratidão e namastê!